Olá! Hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo de pronomes que faz parte de um trabalho que nós estamos realizando sobre as classes de palavras. Você já se viu esperando o elevador e se deparou com uma placa com o seguinte texto: antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo encontra-se parado no andar. Gente, tem alguma coisa que soou mal nesse texto ou é impressão minha? Não é impressão minha, não senhor, não senhora. Realmente tem um erro de língua portuguesa nesse fragmento. E olha, pessoal, é um texto formal, ele é um fragmento de uma lei que um determinado município de um determinado estado do país elaborou, os demais estados e os demais municípios aderiram e ninguém se deu conta do erro. Qual é esse erro? Durante o vídeo e depois da aula não vou precisar nem falar o que é e vocês já vão identificar. Nós aprendemos que é um artigo indefinido e hoje nós vamos aprender que é também um pronome indefinido. Nilda, se os dois me dão interpretação de indefinição, como eu vou identificar e como eu vou identificar o outro? Durante a nossa aula de hoje também nós vamos falar sobre isso. Lembrando, pessoal, que nós temos pronomes que eles são invariáveis, outros são variáveis, tem um que ele só varia em relação ao número. E dentre os que são invariáveis, tem um pronome que as pessoas cismam de variar quanto ao gênero e formando aí uma palavra que não existe na língua portuguesa. Qual é esse pronome? Também nós vamos ver nesse vídeo. Espera só um pouquinho porque eu já volto. Enquanto isso, vai dando seu like. Sejam bem-vindos, eu sou Maria Nilde, professora de língua portuguesa, e vamos ao nosso conteúdo de hoje. Nós vamos tratar hoje dos pronomes demonstrativos, indefinidos e interrogativos. O que são pronomes demonstrativos? São aqueles que se referem à posição dos seres em relação às três pessoas do discurso. No nosso vídeo anterior, nós trabalhamos as pessoas do discurso. Todas as vezes que eu tenho uma conversa com alguém, aparece nessa conversa três pessoas, quem fala, com quem se fala, de quem ou do que se fala. E pode estar no plural ou no singular. Ok? Revisto isso, quais são os pronomes que nós temos? Os pronomes variáveis são este, esta, estes e estas, esse, essa, esses e essas, aquele, aquela, aqueles e aquelas. E nós temos aqueles que não variam, isto, isso e aquilo. Quando a gente se depara com esses pronomes, no momento de utilização, seja num texto escrito ou num discurso falado, a gente fica sempre um pouco inseguro, porque fica um hiato no nosso aprendizado, que a gente aprende que existe aí a questão da proximidade, mas a gente não entende muito bem que proximidade é essa. É porque, gente, essa posição dos seres em relação às pessoas do discurso tem a ver com a posição em relação ao tempo, em relação ao espaço, mesmo geográfico, e em relação ao discurso no texto. Então, quando a gente se localiza de qual posição nós estamos falando, a gente vai começar a utilizar os pronomes demonstrativos com mais segurança. Então, vamos lá. Quando eu me refiro a um posicionamento no tempo, eu tenho o tempo presente, que é aquele que eu estou no momento. Então, eu vou usar o este e seus derivados. Então, olha, esta semana ainda faz calor. Qual semana? A semana presente, a semana que eu estou. Quando eu tenho um passado que ele não é tão distante, eu uso o esse e suas variações. Por exemplo, a empresa precisou passar por reformas administrativas, mas não houve prejuízo em relação ao nosso trabalho. Nesse período, tínhamos uma equipe produtiva. Então, quem lê o texto entende que é passado, mas não é tão distante. E quando eu vou escrever também, eu quero dar a ideia para o meu leitor de que não é um passado tão distante, eu vou usar o esse e seus derivados. Agora, quando eu vou falar de um passado bem distante, aí eu vou utilizar o aquele e também as suas variações. Nossa empresa iniciou suas atividades junto com o novo milênio, 2001. Aquele ano criou muitas expectativas. Olha, gente,
Aquele se refere a um tempo distante. 2001, nós estamos gravando esse vídeo em 2022. Para uma empresa, 22 anos é um tempo considerável, então é um tempo distante. Então eu utilizo aquele e, se for em outro contexto, as suas derivações, ok? Quanto ao espaço, quando eu me refiro à questão do espaço e esses seres aos quais eu me refiro, eu tenho este celular. Então é celular que está próximo de quem fala. Eu coloquei este, mas aí também todas as suas variações, tá, gente? Esta, este, estes, tá? Esse, agora você vê a senhora apontando para o notebook que está próximo do rapaz com quem ela está falando. Então, o esse e suas variações a gente utiliza para se referir ao objeto, a um ser que está próximo da pessoa com quem nós falamos. E nós temos aquele objeto, por exemplo, que está distante tanto da primeira pessoa do discurso quanto da segunda pessoa do discurso. Essa é a diferença e suas variações, tá, pessoal? E no discurso, vamos lá. Estes, estas, isto são utilizados quando o falante ainda tirar o que pretende apresentar. O que me importa é isto, manter a minha paz. Então, olha, quando ele apresenta isto, ele ainda não disse, ele vai dizer posteriormente. Esses, essas, isso são utilizados para referir-se ao que já foi apresentado no discurso. Os tempos difíceis passam, essa é a nossa esperança. Então, essa o quê? Essa esperança de que os tempos difíceis passam. Então, eu já falei o que é a nossa esperança. E temos também a seguinte construção. Ela não é comum, mas ela existe. Contratamos 2 novos funcionários, Vinícius e Diogo. Este trabalhará no setor de RH, aquele no setor de marketing. Então, este, quem seria este? Este se refere a Diogo, que está mais próximo desse pronome. E aquele é aquele que está mais distante do pronome. Então, aqui o que está mais distante foi a primeira pessoa que eu falei, que foi o Vinícius. Certinho? Também são pronomes demonstrativos o, mesmo, próprio, semelhante e tal. O eu vou falar mais tarde. E agora nós vamos tratar dos demais. Em especial, gente, o mesmo, né, que a gente já começa a trabalhar a questão da placa lá para a gente identificar qual é o problema de norma culta da placa, do elevador. Denotam identidade ou refere-se a seres e ideias já apresentadas anteriormente e possuem valor de esse, essa, aquele, isso e aquilo. Então vamos lá. O mesmo, vamos trabalhar o mesmo. Os alunos mesmos organizaram o trabalho ontem. Então não foi um trabalho que alguém fez e os alunos só apresentaram. Não foi um trabalho que os alunos adquiriram pronto e eles só deram lá uma finalizaçãozinha no trabalho. Não, eles mesmos organizaram o trabalho. Então, neste caso aqui, o mesmo está dando identidade aos alunos. Agora, a noiva cumprimentou todos os convidados. O noivo fez o mesmo. Esse mesmo está substituindo a ideia da noiva cumprimentar todos os convidados, para que a gente não repita. E o noivo cumprimentou todos os convidados também, então a gente diz que ele fez o mesmo. Agora reparem, o mesmo está substituindo uma ideia, ok? Agora vejam aqui, pessoal. Carla é uma criança que chegou ao orfanato semana passada. A mesma já está em processo de adoção. O que será que está aqui que também não está funcionando muito bem, gente? Carla é um nome de pessoa e eu posso substituir por um pronome pessoal, ela. Então, quando eu tenho esse caso, eu não posso substituir por mesma. Então, o certo seria, Carla é uma criança que chegou ao orfanato semana passada e ela já está em processo de adoção. Aí estaria correto. Mas, como que eu utilizaria mesma nesse caso aqui? Carla é uma criança que chegou ao orfanato semana passada. A mesma criança já está em processo de adoção. Nesse caso aqui, mesma está
e dando identidade à criança. Eu substituí Carla por criança e o mesmo ali está só dando a identidade, como está lá na definição de qual é o papel desses pronomes. Então, olha, aqui está certinho, eu posso fazer isso. Nilde, então a gente pode resumir assim, olha, mesmo só pode substituir ideia, mesmo não pode substituir pessoa? Não, porque é qualquer nome que eu possa substituir por um pronome. Vamos ao exemplo. Fomos a um bom restaurante ontem, o mesmo presta um excelente serviço. Não está ok. Por quê? Porque restaurante não é pessoa, mas eu posso substituir por um pronome. Olha, fomos a um bom restaurante ontem, ele presta um excelente serviço. Correto. Aqui eu não posso substituir por mesmo, ok? Agora, só para reforçar, Davi apresentou a sua namorada aos pais. A mesma foi bem recepcionada pelo casal. Nós já sabemos que está errado, porque namorada pode ser substituído por ela. Então, Davi apresentou a sua namorada aos pais, ela foi bem recepcionada pelo casal. Aí está ok. E como ficaria a placa do elevador? Agora vocês já sabem. Vou dar 2 segundinhos para vocês pensarem. Ficaria então assim, pessoal. Antes de entrar no elevador, verifique se ele se encontra parado no andar. Muito bem, parabéns aí para vocês. Você ainda não é inscrito no nosso canal, então se inscreva e seja muito bem-vindo ao nosso canal. Agora nós temos aqui mesmo e próprio. Podem ainda reforçar pronomes pessoais e irão concordar com o gênero e número desses pronomes. Exemplo, ela mesma escolheu o hotel. Nós próprios confessamos. A gente pensa, mas não fica redundante? Não, porque a gramática normativa permite esse reforço com o pronome demonstrativo mesmo e próprio para os pronomes pessoais. Então, observe, mesmo ele não pode substituir um pronome pessoal, mas ele pode reforçar um pronome pessoal. Tudo bem? Agora vem o o. O o, ele vai ser um pronome demonstrativo com as seguintes características. Ele tem que ser absoluto, ele vai dar conta de uma ideia inteira. Ele é invariável no masculino e no singular, não pode ser a, não pode ser hoje, tem que ser invariável. Ele vai ser sempre masculino e vai ser sempre singular. E ele tem valor de isto, isso, aquilo ou tal. Como assim, Nilson? Vamos ler aqui um exemplo de uma frase que ela vai estar uma frase isolada. Não o permitirei em hipótese alguma. Então, essa frase dá a impressão de que ela faz parte de um contexto. Eu criei aqui algumas frases para a gente perceber, dentro do contexto, como esse ou ele pode ser absoluto, né? Que não vai variar, a gente já sabe, e quando que ele vai ter função de isto, de isso, aquilo e tal. Vamos lá? Daí o exemplo, a gente não esqueceu porque ficou na página anterior. Não permitirei, em hipótese alguma, isto, sua falta de respeito. Então, nós sabemos que isto a gente utiliza quando a gente ainda vai dizer alguma coisa. Então, quando eu tenho não o permitirei em hipótese alguma, o ou vai estar substituindo isto. Ok. Você não percebe, mas o que pretendes fazer é desrespeitoso. Não permitirei isso em hipótese alguma. A gente sabe que quando a gente utiliza isso, a gente está se referindo a algo que nós já falamos no discurso. Então, o o, nesse caso aqui, substituiria o isso. Há alguns anos, nessa empresa, foram tomadas decisões que não condizem com a gestão democrática. Aquilo não permitirei em hipótese alguma. Nós sabemos que aquilo, no que se refere a tempo, e aqui o texto se refere a tempo, olha, há alguns anos, a gente sabe que é um tempo distante. Então, neste caso aqui, o o substituiria aquilo. Muito bem. Agora vamos para os pronomes indefinidos. O que são os pronomes indefinidos? São aqueles que têm sentido vago ou expressam quantidade indeterminada. Nesse caso, aplicados à terceira pessoa.
Pronomes indefinidos, nós temos pronomes indefinidos substantivos, pronomes indefinidos adjetivos, pronomes indefinidos para quantidades indeterminadas e nós temos locuções pronominais indefinidas. Então, assim como nós estudamos os adjetivos, que nós utilizávamos duas palavras para formar uma, do Brasil, brasileiro, nós também vamos ter isso nas locuções adjetivas, nas locuções pronominais, desculpa. Então, pronomes indefinidos substantivos são todos invariáveis. Alguém, ninguém, tudo, nada, algo, outrem, não varia, ok? E aí ele é substantivo porque ele pode substituir um nome. Os pronomes indefinidos adjetivos, por ele já ter uma característica de adjetivo, ele já vai variar. Só que somente o cada é invariável, ok? E aí nós temos os que variam. O nenhum, ele pode ser nenhuma. Outro, ele pode ser outra, outras, né? Nós temos o um, que pode ser uma, certo, certa. Qualquer só varia em relação ao número, quaisquer. Algum. Então, estão aqui todos os pronomes indefinidos adjetivos. E aqui, pessoal, como que eu sei que o um é um adjetivo e quando, desculpa, um pronome indefinido adjetivo e quando que ele é um artigo indefinido? O artigo indefinido normalmente antecede um substantivo. Olha, adotei um cachorro. Olha, o cachorro é um substantivo. E esse um aqui está para indefinir esse cachorro, qualquer cachorro. Então, aqui eu estou tratando de um artigo. Quando eu tenho um pronome definido, pode substituir um substantivo. Olha, um gosta de sorvete, outro gosta de pudim. Está solto, então ele está substituindo, tem um contexto aí. Então vamos supor que o texto esteja falando de freguês. Freguês tem gosto variado, um gosta de sorvete, outro de pudim. Então esse um está substituindo o freguês. Convidado. Convidado, um gosta de sorvete, outro gosta de pudim. Então o um aí vai estar substituindo o convidado. Então ele aí vai ser um pronome indefinido, porque ele pode substituir um nome. Viu? Facinho. Pronomes indefinidos para quantidades indeterminadas. Então, nós temos as invariáveis, mais e menos. E olha, gente, lembra que eu falei que a gente tem um nome que a gente fica tentado a colocar no feminino? Menos gente, menos quantidade, ok? Não é difícil a gente ouvir isso por aí, tá, pessoal? Então, olha, menos não existe na língua portuguesa, é sempre menos, porque é um pronome definido para quantidades indeterminadas e é invariável. E os que são variáveis? Muito, pouco, todo, algum, tanto, quanto, vário, diverso, ok? Locução pronominal indefinida são duas ou mais palavras que valem por um pronome indefinido. Porque dentro de um texto, se a gente não presta atenção que existe locução pronominal indefinida, a gente fica assim, cada é o que, gente? Um vai ser o que? Qual vai ser o que? Então, a gente não pode esquecer que existem palavras que elas valem por um pronome indefinido, tá? Então, cada um, cada qual, alguma coisa, qualquer um, quem quer, o que quer que, seja quem for, seja qual for, quanto quer que e o mais. O mais hoje não é muito utilizado, a gente utiliza normalmente a maior parte, a maioria, tá bom? Para terminar, pronomes interrogativos. Os pronomes interrogativos são aqueles utilizados nas perguntas diretas e indiretas. Então, na verdade, a gente não tem tanta dificuldade em relação aos pronomes interrogativos. Às vezes a gente encontra dificuldade na identificação de uma pergunta direta e uma pergunta indireta. Então, vamos quais são os pronomes. Quem, que, qual e quanto. Ok. Na interrogação direta, como que eu sei que a interrogação ela é direta? Quando ela termina por ponto de interrogação, caracteriza-se por uma entoação ascendente. Quem trouxe o livro? Qual é o endereço? Então, aqui a gente não tem dificuldade de perceber que há aqui um pronome interrogativo e que há uma pergunta. Agora, quando a pergunta é indireta, a gente faz, às vezes,
tem dificuldade de identificar. Então, quais são as características de uma interrogação indireta? A pergunta é feita indiretamente e não se espera a resposta imediata. É proferida com entoação normal, não termina por ponto de interrogação. O questionamento aparece depois de um verbo que exprime interrogação ou incerteza. Perguntar, indagar, não saber, ignorar, etc. Exemplo. Eu gostaria de saber qual a medida da cortina. Então, quando a gente olha assim, mas isso é uma pergunta, isso é uma interrogação? Sim, indireta, porque não tem um ponto de interrogação aqui no final, a gente fica meio pensando, né? E aí, como disse aqui em cima, olha, normalmente o pronome aparece depois de um verbo que exprime uma incerteza. Então, aqui, gostaria de saber, então, vai ter que perguntar, né? Então, qual? Olha, o pronome vem logo em seguida ao verbo saber. Ele perguntou, se perguntou porque não sabia, então vai fazer aí um questionamento. E o pronome quem vem logo em seguida, né, do verbo que indica aí um questionamento. Tudo bem? Pessoal, aqui nós encerramos o nosso conteúdo de hoje. Eu volto aqui para me despedir de vocês, pedir a vocês aquele like, que você se inscreva no canal e acione o sininho para os nossos próximos vídeos. Um grande abraço e até lá!